Alô, meus amigos da Paiquerê, bom dia, mais um sábado, mais um Paiquerê Rádio Opinião Especial. E hoje um programa realmente muito especial. Estamos transmitindo através da Paiquerê 91,7, através dos nossos aplicativos todos e também com som e imagem através do YouTube, Paiquerê 91,7. Hoje nós estamos falando aqui direto do estúdio, belíssimo estúdio do Marcão Careca, o João Cortez aqui, o Rafael Guedes, o Luciano Magalhães na nossa técnica, e nós vamos então apresentar. Hoje nós vamos falar exatamente, abordar o esquema, esse problema que a gente tem falado muito e o ouvinte tem acompanhado da REURB, a regularização de chácaras na região de Londrina, aliás, no norte do Paraná. E nós convidamos quem tem experiência, é proprietário e vamos contar um pouco a respeito desta situação, não apenas para aqueles que acompanham, não apenas para aqueles que têm interesse, mas para que, de uma forma geral, todos aqueles que acompanham a Paiquerê 91,7 podem tomar conhecimento de que é um problema bastante sério e que aflige milhares de pessoas aí. Por isso, nós convidamos, aliás, já esteve conosco em outros programas, dando entrevista, a Rosângela Lantman. A Rosângela, além de ser uma proprietária, estar no mesmo contexto dos chacareiros, a Rosângela tem a Lante Imóveis, tem a Lante Consultoria e trabalha também nesse sentido. E hoje ela é a presidente da Federação dos Chacareiros do Norte do Paraná. Então, ela, como as outras pessoas aqui, também com conhecimento do assunto. Rosângela, prazer em tê-la aqui. Muito obrigado pela presença. Bom dia, JB. Prazer é todo meu. Muito obrigado pela oportunidade. Tá certo. Aqui do meu lado, o Tiago, que é secretário, Thomas Tiago, que é secretário da federação e proprietário também. Bom dia, Tiago. Obrigado, viu, pela presença. Bom dia. Eu que agradeço pelo convite. Tá certo. A Inês Antunes, também proprietária. Tudo bem, Inês? Obrigado. Prazer em tê-la. E a Inês é vice-tesoureira da federação. Isso mesmo. Bom dia. Obrigado pelo convite. Tá certo. A Aide da Costa Zempulski, conselheira, participa também da federação e, aliás, acho que é a mais antiga proprietária Sim. ali da região, não é, o Aide? Bom dia, agradeço a oportunidade de estar aqui, né? A gente poder falar um pouco das nossas questões aí. Exatamente, acho que das amarguras também, não é? Com certeza. Eu acho que para a gente começar, também para a gente começar, quando é que começou isso? E nós falamos, a ideia, ela quando é que você comprou lá Eu comprei em 2014, né, de uma pessoa que havia adquirido em 2006. E a aflição, né, vamos dizer assim, para regularizar, quando eu vi que isso não seria possível, começou em 2018. E 18, que aí é que começaram a sentir do problema. Você mora lá, Ide? Não? Moro. Mora lá. A Inês, você comprou quando, Inês? Em 2020, na época da pandemia. Na época da pandemia. Aliás, vocês estavam falando, você e o Tiago, que durante a pandemia aí houve um incremento maior de vendas. Aí teve um crescimento maior, né, nessa época, porque o pessoal queria sair para a natureza e não ficar ali trancado dentro de casa, né? Então, e aí, pela facilidade que teve para comprar esses lotes. Entendi. E o Tiago? Você mora lá, não? Não, ainda não. Mora, não. Não tem energia elétrica lá ainda, né? Então, é isso que nós vamos conversar, não é, Rosângela? E o Tiago? O nosso lote foi adquirido em 2021, metade de 2021, logo pós-pandemia também. A gente começou a pesquisar na pandemia e acabamos que adquirimos ele em 2021, por aí.
Entendi. E você, quando é que você entrou nisso? Bom, primeiro, quando você comprou, Rosângela? 2016. E 16. 2016. Você já tinha empresa que tratava do assunto? Eu trabalhava já com documentação imobiliária, Certo. mas não tinha ainda a lei da REURB, a 13465, e em 2016 foi aonde que eu comecei atendendo um cliente que ele estava com umas situações com o Ministério Público já. E tinha uma açude na propriedade dele, a prefeitura passou um drone e falou que ali tinha uma mina. Aí ele me procurou. Então eu comecei em 2016 na questão de documentação com ele e depois acabei adquirindo a chácara. Aí quando foi em 2018, começou algumas notificações já. E daí teve sequência que 2019 teve a proposta do Marcelo Bellinati, um vídeo dele circulando, que ele ia regularizar todo mundo. Só que daí ele não fez, ele colocou na gaveta. E aí continuou. Aí quando foi 2023 que começou a discussão de novo. Assim, aí veio. E outra, e nós soubemos, eu acho que pelo menos de uma forma geral, não sei se vocês também, que o volume era tão grande, foi recentemente. Foi recentemente. Mas quando eu comprei, eu não sabia que era irregular. Porque era normal, todo mundo compra em 4 sócio uma matrícula de 20 mil metros. Então, eu acho que isso é importante a gente dizer. Por exemplo, quando começou lá a Fazenda Nata, acho que foi uma das primeiras a lotear, não é? Sim. Então, loteou corretamente. Lote de 20 mil metros. De 20 mil metros. A comercialização que ocorreu de forma irregular. Ou seja, ele loteou 20 mil metros, porque ali na Fazenda Nata, as vias ali, as estradas, Estrada Jericó, Monte Sinai, elas são do município. Porém, a comercialização, ele se deu já com subdivisão. Ou seja, vendeu para 4 pessoas, para 5 pessoas, e cada um colocou já o seu alambrado. A partir daí, você já tem o fracionamento do solo. Mas antes... Mas para efeito de prefeitura, de escritura, era um lote só. Não, porque você paga o ITR. Não é IPTU, você paga o ITR. Entendi. Aí, ali, a sociedade, ali, os 4, 5, pagam o ITR. E pagava o ITBI também? O ITBI na escritura. Você faz a escritura pública, a prefeitura fazia a avaliação, recolhia o ITBI e o cartório de registro averbava. A ID também, quando você comprou, já tinha outros ali? Ou... Já tinha uma escritura com 4 proprietários e uma única matrícula. Eu comprei para ficar no lugar de um dos proprietários. Entendi. Entendeu? Quer dizer, você comprou alguma coisa na verdade, que eram 3 sócios donos. Na verdade, eu comprei uma fração, na teoria, né, de 5 mil metros. Só que a prefeitura foi lá, calculou o ITBI para mim, eu consegui fazer escritura pública, mas não consegui fazer o registro. Quem não registra não é dono, né? Quer dizer, você comprou, pagou ITBI Isso. de uma coisa que não poderia. Aí, Rosângela, não poderia. A prefeitura, pois é, ela cobrava o ITBI, você pagava o ITBI de algo irregular? Então, como eu te falei, essa comercialização, então, não deveria ter acontecido. Claro. O cartório não deveria ter feito a escritura, a prefeitura não deveria ter recolhido o ITBI, já é um fracionamento do solo, é irregular. Então, por que recolheu o ITBI? E nem o cartório de registro deveria ter averbado. E agora está todo mundo na mesma situação, ou seja, aquilo que aconteceu lá atrás não tem validade. Ou seja, você tem um contrato de gaveta que você garante a sua posse. Por isso que a lei federal tem um marco temporal, que é até 22 de dezembro de 2016. A Inês e o Tiago é a mesma coisa? O nosso é diferente porque, o nosso está fora do marco temporal. Lá o loteamento nosso era bem complicado. Porque onde é o loteamento de vocês? É próximo ao distrito de Irerê. Entendi. Então, assim, além de estar fora do marco temporal, foi embargado e estava com um pedido de desfazimento.
Então, foi assim bem difícil. Aí eu fui na Câmara conversar com vereadores, fui no IPU, participei de grupo de WhatsApp, fui em audiência pública, e aí empresas, fui procurar vários lugares para achar uma solução, porque a gente comprou de boa fé. Nós não sabíamos que aquilo ali era irregular, né? Então, e até hoje nós estamos batalhando, estamos aí, ó, tá com o projeto agora, né? Parado por enquanto, né? Mas acho que em fevereiro agora teve uma mexida aí, né? Para poder dar continuidade no processo de regularização. E o Thiago? Já o meu fica no Coroados, próximo à selva. Quando a gente comprou, tipo, tava bem cru, assim, bem cru, não tinha nada, assim. E aí, depois de alguns anos, depois de associação já montada, a gente foi descobrir que a gente o local faz parte da área de amortizamento da Mata do Godói. O que complica um pouquinho mais, porque além disso a gente tá fora do marco temporal. Meu Deus do céu. Complica um pouquinho mais em relação a isso, porque essa área ela é de responsabilidade do Estado, mas quem cuida é o IAT, e aí a gente tá esperando aí uma luz no fim do túnel. Entendi. E a Rosângela, que tem mais contato até com todo mundo, basicamente seria isso, nós entramos numa fria. Exatamente. Que par... E Todo isso o quê? mundo Seria na hoje... mesma situação. Por isso que eu falo, eu acredito que nem o município sabia que era irregular, porque se ele soubesse, não teria recolhido o ITBI. Claro. O cartório não teria feito a escritura. Claro. Porque eu falo assim, tem muitas pessoas que ainda, porque isso parece ser uma tradição que veio lá de antes, eu compro, venda, contrato de gaveta, coloco ali, e foi deixando isso acontecer. E hoje as pessoas ainda falam, não, eu estou comprando aqui, eu compro da Inês. Tem pessoas que têm, sabe, aquela situação, fio do bigode? Eu compro da Inês, tá? Comprei, pronto. Depois eu vou lá me preocupar com o documento. Isso teve muito. As casas populares do Marcelo, lá na Zona Norte, tinha muito disso. Não, Quer dizer, ele não podia vender, mas ele vendia contrato de gaveta, vendia para outro. Mas não tinha esse problema da... Porque daí veio a lei federal em 2017. Aí, com a lei federal, mesmo assim, tem muitos municípios ainda que não sabem. Essa lei federal é da REURB. É da REURB, a 13465/2017, que tem um marco temporal até 22 de dezembro de 2016 da legitimação fundiária. Então, o que é o marco temporal? É para legitimação fundiária, ou seja, todos aqueles loteamentos, aquelas frações ideais até essa data, vai receber o título da propriedade como legitimação fundiária, ou seja, eu pego o título, levo no cartório o registro, sou proprietária daquele lote de fato. Aqueles depois de 2017 entra na legitimação de posse. Você recebe o título de posse, tem que aguardar aí um prazo aí de 5 anos para depois transformar em propriedade. Aquele que está dentro da expansão urbana tem como fazer a regularização, desde que seja a metragem ali. Vou te dar um exemplo. A minha aqui também no Limoeiro. Ali na situação ali do Limoeiro, ali perto até das 12 tribos, ali é 720 metros. É a metragem mínima. Então, vamos supor, eu comprei 1.000. Mas eu estou dentro de uma matrícula de 20 mil metros, eu posso fazer o desmembramento simplificado da minha matrícula. Por quê? Porque eu estou dentro da área de expansão. Eu não preciso entrar na questão da REURB, da regularização, por quê? Eu vou entrar, ter legitimação de posse, e depois aguardar mais 5 anos para me ter a minha propriedade. Então, eu posso fazer já direto, lógico que eu vou ter que fazer a infra, e a infra mesmo, a REURB, todas as associações terão que fazer, né? Então, para mim, ficaria muito mais viável eu entrar pelo loteamento normal. Entendi. Agora, uma outra coisa que a gente ouvia isso e pensava que isso fosse ali apenas na região do Limoeiro, ali naquela região. E não é. Que aqui você é coroado, você é da selva. Eu sou da Fazenda Nata. Da Fazenda Nata. Limoeiro. Limoeiro também. Mas é em uma região muito maior.
em outras regiões Londrina também? inteira. Tem na Varta, Espírito E Santo, eu São vi- Luís, Sampaio. Pode chegar a 30 mil chácaras. Paiquerê, Guaravera, todos os distritos tem. Regina. Patrimônio Regina, Que Espírito Santo. barbaridade. Aliás, há algum tempo atrás, nós fizemos no Jornal da Manhã uma matéria também de Biporã, proibindo novas vendas. Em outras cidades também temos a mesma coisa. Sim, é o Brasil inteiro. Lembra que eu te falei do marco temporal? Sei. E Biporã, eles querem regularizar até 2017. Até o marco temporal, até 22 de dezembro de 2016. 16. Os demais já estão com processo com o Ministério Público de desfazimento. Então, assim, a situação em Biporã ela é mais delicada. Cambé também. Eles estão regularizando até 2016. A legitimação de posse tem que judicializar. Agora que está começando essa discussão para trazer um pouco do marco temporal, pelo menos até quando foi feita a lei em 2022. Londrina, todos os que estão consolidados serão regularizados até 2023. E de Os difícil demais- reversão, né? De difícil reversão. Tem alguns municípios que é só a REURB, né? Que eles estão regularizando isso. Só a legitimação fundiária. Legitimação. Entendi. É que tem uma diferença ali na modalidade da regularização. Que seria o quê? O REURB e o... E a lei- A lei da REURB é uma só. É uma só. Só O que Brasil tem todo. mais de 15 modalidades de regularização dentro da própria lei federal. Só que daí vai para os municípios. Cada município tem um entendimento diferente. Olha aqui em Londrina. Fizeram uma lei em 2023. As mesmas pessoas que participaram da lei 2023 já estão na PL 2003. Depois nós tivemos, antes, em 2024, tivemos a PL 1 de 2024 e agora a PL 233. Então, assim, foi uma lei que foi feita que não está em conformidade com a lei federal. A PL 233, ela tem que estar juntamente com a lei federal. Então, assim, vai depender do município. Cambé fez um decreto. Rancho Alegre baixou uma portaria. Então, depende, é muito interesse público. Então, é interesse social, é interesse público, político no meio. Então, a regularização, quando eu comecei a trabalhar lá atrás, para mim era só projetos. Por quê? É um loteamento ao inverso. Você vai lá, aplica-se os projetos ali, pronto. Mas não é. A regularização é um conjunto. É interesse social, você envolve com eles, com a estrada, com a energia, com a água. Então, assim, igual mesmo, a federação, ela veio para ter um fortalecimento, juntamente com os presidentes, que isso já acontece. Por exemplo, a Porque questão da água. Tem muita associação, né? Tem. A questão da água. A Vigilância Sanitária já notificou várias associações. E daí já faz o tratamento da água. Aí um indica para o outro. Olha, eu estou fazendo dessa forma. O outro está fazendo, né, Thomas? Você foi notificado, né, a também? gente foi notificado pela Vigilância Sanitária local, né? Aí tivemos aí um tempo de 60 dias para se adequar às normas, construir a casa de tratamento, onde a clorificadora vai jogando cloro conforme a água vai subindo para o poço artesiano. E aí todo mês vai a empresa, faz a análise, manda e a própria empresa já reporta para a prefeitura. Quer dizer, a análise. você tem que resolver. Somente nós temos que resolver, a Por isso associação. que a federação ela veio Entendi. para ter essa união entre os presidentes. Claro, Por quê? evidente. Porque o presidente da associação, ali os associados que tem que resolver a situação. Entendi. Agora, uma coisa, a ideia comprou de terceiros, né? Ele falou, você, o Inês, você comprou da Loteadora. loteadora. É. Você também, Thiago. Também E da a loteadora. loteadora não tem nada a ver lá. E aí? Na A verdade, loteadora? na verdade não É era uma laranja. loteadora, né? Era uma pessoa, não era um CNPJ, era um CPF ali por trás. E, tipo, só que Só na... que a gente fazia o contrato ali, por exemplo, tinha aquelas faixas, tudo em Londrina oferecendo Isso. né, nos loteamentos lote para vender. Um preço acessível. Eu lembro Você que dava até hoje entrada- era 15 mil de entrada, mais 36 vezes sem juros, assim. Isso. Ou vou ter minha propriedade É, lá fora. Pô, lógico, é. não é? A Então, beleza, assim, né? Numa cidade como Londrina. Pois é. E aí, pegamos o telefone, né? E
tinha corretor, nem sei se o corretor tem Era registro vendedor, nada. não, era só vendedor, né? Só que a gente não tinha conhecimento nada, para a gente é corretor. Claro. Aí levou no cartório, quando você vai no cartório, você entende que é legal, Perfeito. né? Aí foi feito o contrato de compra e venda, né, assinado direitinho. Aí, como é parcelado, o que você pensa? A escritura a gente vai poder fazer depois que terminar de pagar, né? E não foi, né? Daí que ficamos sabendo que o loteamento era clandestino, que não tinha, que era menor que 20 mil metros quadrados, que eu nem sabia dessa lei, né? Porque ela é muito antiga, que não podia ter parcelamento E aí de já solo, tinha a nem fracionamento. subdivisão do lote quando vocês Sim. compraram. Ó, você vai ficar com esse aqui. Não, lá no nosso são 196 lotes. Aí eu tenho uns de 1.000 metros, outros 1.300, outros de 800, e assim foi. Tudo fora da lei, não é, Rosângela? Tudo fora da lei. É que assim, Isso o comprador ia lá, tipo, eu quero 3 mil metros. Era 3 lotes ali. Não, vamos ficar com os 3, vira um lote de 3 mil metros. No nosso caso, são 186 lotes, a associação. Agora caiu um pouco, porque já com o projeto da Reurb caiu para 175. Mas era assim, você ia lá, tava 1.000, e você ia, eu quero 1.200, 1.400, 2.000, 3.000. E a pessoa que escolhia a fração que ela queria ali, na hora. Lote molhado. Lote molhado, que Nossa, na época era assim, o lote molhado era o mais caro. Claro, ué, eu me lembro aí, Então, né? mas aí que tá, tem a questão da APP. Na hora você fala, não, é o lote molhado, né? Vamos comprar, né? Porque tem o rio ali. E no rio, não era represa dentro Não, é o rio. Deus Porque eles falam lote molhado, Claro, é mais vai valorizado. até o rio. Só que você acha que é, né? Porque eles vendem para você isso. Só que daí Pescador deve ter comprado isso. Você entra num rolo. Por quê? Porque ali tem a questão da APP. Então, assim, depende. Tem em Cambé, por exemplo, é 80 mais 15, que tem a projetada. Você perde 95 metros. E daí, se você comprou 1.000 metros que é molhado no rio, perdeu tudo. Entendi. Agora, vocês se lembram onde é que vocês ouviram essa proposta? Tinha até, eu já vi falar até em propaganda de rádio. Tinha em redes sociais e tinha as faixas mesmo na cidade. É isso que eu ia dizer, a prefeitura fechava os olhos para isso. Tinha até no Não sinaleiro. não tô vendo, não é Tinha isso? até no sinaleiro. Panfleto, né? Panfleto, pois é. Olha que absurdo. Indo pro Limoeiro ali, tinha aquelas placas assim, ó. Vende-se chacras. Foi numa dessas que eu peguei, vende-se chacras. Bem na entrada ali, quando faz a rotatória, né? Que antes nem tinha aquela rotatória. Ali já tinha uma placa bem grande, perto do Mores ali. Vende-se chacras com... 60 meses. Não, eles falavam com matrícula, escritura individual. Porque a escritura realmente poderia fazer. Você ia no cartório e fazia a escritura. Aí o registro. Ilegal. Não, Bom, é que daí não se pode o cartório registrar. faria. O cartório, você ia lá no cartório, agora, o ano passado que parou. Mas você ia no cartório, eu quero fazer uma escritura de um lote. Aonde que é? Um lote rural, fração ideal. O cartório faz. Fazia, perfeito. Aí você faz. Você quer recolher o ITBI? Recolhe, ó. Vou mandar pro cartório. A prefeitura cobrava, o dinheirinho entrava. Cobrava, o engenheiro fazia a avaliação, porque a prefeitura tem que fazer a avaliação. Então, até 2024, ainda isso era possível você fazer a escritura no cartório. Mas eu não entendo o cartório, porque normalmente quando você vai fazer a escritura, você já paga com o registro. E eles sabiam que não dá para fazer registro com uma chácara menor que 20 mil metros quadrados. É claro que o cartório tem conhecimento. A gente, que é leigo, não tem, mas eles têm. Lógico, não é? E parece que é uma cadeia preparada para, não é? Para chegar onde nós chegamos, não é? Não, tem contratos que é lindo. Tem assim umas 6, 7 páginas. Coisa mais linda, sabe? E foi feito dentro do cartório e reconhecido firma, tudo bonitinho. Então a pessoa que é leigo, pega um documento daquele, fala, não, tá ok, tá certo. Na hora que eu puder, eu vou registrar, né? Porque o brasileiro tem mas isso. no nosso caso, como foi parcelado,
pensei que depois que terminasse de pagar, eu poderia fazer a escritura. Entendeu? Então, esse era o pensamento. Quando é que vocês notaram isso? Foi quando começou a se divulgar o problema ou não? Não, eu mesmo participei da primeira reunião lá da associação. Na verdade, não tinha associação, era para montar a associação e sobre a energia, porque a gente não tinha energia. Isso aí nós vamos... E no contrato nosso estava lá energia elétrica, só que a gente não percebeu que era energia elétrica para o poço. Para o quê? O poço artesiano. Porque, sabe, assim, naquela leitura que você faz, na empolgação, então você pensa, né, que vai ter a água, vai ter a energia. Eu nem... Só depois dessa reunião é que falou que não poderia pôr energia. Eu falei, mas por que não pode pôr energia? Porque aqui é fracionado, é parcelado e não pode ser menor que 20 mil metros quadrados. Aí que eu fui correr atrás, aí que eu fui buscar a informação. Aí eu já li tudo quanto é documento, tudo quanto é lei, né? Porque a gente estava... Claro, exato, né? Para eu defender uma... Exato, porque é uma coisa que foi dinheiro colocado ali, né? É dinheiro, assim, suado. A gente não tem dinheiro para jogar fora. Mas né? até 2014... Então, aí você tem que lutar e buscar, né, o que pode ser feito para você não perder. Agora, recentemente nós fizemos uma entrevista, você até falou, Rosângela, com o deputado Tercílio Turini, e que foi aprovado, né, na Assembleia uma lei referente à Copel. O que melhorou? Melhorou alguma coisa? Então, a lei do deputado Tercílio começou na Varta, numa reunião que nós tivemos lá no Conrado com o prefeito, porque sempre tem um Ministério Público envolvido. Ele notifica lá a Copel, não coloca energia na metragem inferior a 20 mil metros. Aí o Ministério Público notifica o município. Aí nessa reunião o Conrado falou, não, o procurador falou, conversa com o Ministério Público, se ele estiver dado ok, a prefeitura não vê nenhum tipo de problemas, porque o processo de regularização em Cambé já está finalizando. Aí o Conrado falou assim, mas tem lei? Não tem uma lei específica. E estava o pessoal da Copel. Aí o deputado Terceiro falou, não, se não tem lei, então eu vou criar uma lei. Aí ele deu início lá à lei em agosto, foi aprovado, foi sancionada e já entrou em vigor dia 16 de fevereiro. Porém, a lei fala que você tem que ter o enquadramento. É passível de regularização, igual no caso da Inês. A própria Copel já colocou a rede. Então, já tem a rede da Copel. É só eu ir lá, levar meu documento e pedir, não é isso? Mas não acontece isso na prática. Por quê? Porque nós dependemos do município. O município tem que fazer o enquadramento. E a Copel, ela também tem que ter um entendimento que aquele ofício que ela recebeu lá anteriormente, olha, não coloca a energia, porque aqui é um loteamento clandestino, na verdade, agora ele está em fase de regularização. Por quê? A lei ela vem para ajudar essas pessoas que estão dentro da regularização. É a mesma coisa, eu estou irregular, eu levo meus documentos, apresento o projeto no município. Estou aqui, eu quero regularizar. Então, a partir que eu quero regularizar, você tem um enquadramento, é passível de regularização, passou a primeira fase, é passível sim, e daí pode pedir a energia. Isso é a lei, mas na prática não está acontecendo isso. Lógico que a lei entrou em vigor agora e geralmente as pessoas demoram a ter essa interpretação da lei, então ainda não... Tem alguns que já conseguiram a energia, mas nem mesmo todos. Com lotes menores. Sim, por quê? Porque já teve o enquadramento, Entendi. Foi lá, fez... Porque, assim, são várias pessoas que analisam. Ou entra judicial, né? Muitos também entraram Sim. Judicial e... Não, mas sem a lei. É. Antes entrava judicial. Tem uns que vai lá, faz o requerimento, depende do atendente. Aí o atendente analisa, manda o outro, caiu, deu certo, libera a energia. Aí o seu vizinho do seu lado vai, mas é outro atendente. A interpretação dele é diferente. Meu Deus. Quem analisou é diferente, a energia dele é negada. Então tá dessa maneira, entendeu? Um consegue, o outro não consegue. E agora, assim... no seu caso, Aide, que era com 3 outros proprietários, sócios ali, vocês conseguiram ou não? Até 2014, a Copel colocava energia normal para todo mundo.
Mas houve uma recomendação do Ministério Público para que não se fizesse. E aí, na época do Ticinelli ainda e tal, e aí acabou que as pessoas, a partir de então, a dificuldade de obter energia elétrica. Aí começou o gato. Ah, bom, imagino. E vocês? Então, Vocês têm energia também não? Tem já toda a rede, mas os que têm, assim, ganharam judicialmente. No meu Você caso. entrou, não? Judicial? Sim, mas o meu não... Não saiu. Bom, judicialmente também. Haja paciência, né? Senta aí, quietinha, espera. Não, agora com a regularização nós vamos conseguir, nós vamos conseguir. Vamos, Thiago. Já no meu caso, lá em 2021, acho que 2022, no comecinho, a gente contratou uma empresa que ela passou todo o posteamento, posterior a isso o cabeamento, e aí a gente tem uma unidade consumidora que ela fornece para todo mundo, mas é só uma única unidade, assim. E a energia é muito precária, porque tipo lá é 80 amperes. Imagina, 50 famílias usando eletrodoméstico, motor de piscina, a bomba nossa consome muita energia. Então a energia é precária. Final de semana não funciona micro-ondas, a bomba já não consegue mandar água para a caixa d'água. Então tá numa situação assim que insustentável assim final de semana, porque vai bastante gente pro local, né? Então acaba que todo mundo quer usar energia. E aí fica complicado. Agora é o que a gente pensa, a Copel faz isso de graça? Não. Claro que não é? Vai receber, meu Deus do céu. Se são 30, 40 Iluminação mil... pública. Todo mundo paga. Taxa de iluminação. Eu fui questionar uma vez, liguei e falei assim, não, mas eu não utilizo a iluminação na minha chácara. Aí o atendente da Copel falou, não, mas você utiliza a energia para chegar lá. Aí eu respondi, só de Deus, porque vai depender da lua. Se a lua estiver boa, eu tenho. Não, mas peraí, vocês não têm energia lá e pagam? Não, nós temos energia, porém eu não tenho a iluminação pública. Ah, sim. Perfeito. Mas eu pago. Ah, você tem energia. Eu tenho energia, mas eu não tenho a iluminação. Eu pago a iluminação, sendo que eu não tenho. Todos pagam a iluminação pública, mas não tem. Entendeu? E veja, é interessante para o ouvinte, aquele que está acompanhando, nós estamos aqui com 4 representantes, não é? Imaginem os problemas. Se são 30 mil, 40 mil, aliás, não tem nenhum levantamento exato, não é? Não. De quantas chácaras nesse sentido nós teríamos. E água? Como é que... Só fazer uma observação. Essa falta da estimativa real de pessoas com utilização de energia elétrica faz com que nós, por exemplo, na Fazenda Nata, nós tenhamos constantes blackout, né, de energia. A gente fique com uma fase só e equipamentos queimando, né, todo, sabe, deu um ventinho, a gente já não tem energia lá. Isso, olha, não é exclusividade da Nata. Nós vemos nosso lugar. Jornal da Manhã, é incrível, de maravilha, da selva, é um negócio Na impressionante. Varta ali, tanto Varta, Varta exato. ligado, Londrina, Cambé, eles também têm a dificuldade da energia. Agora, e água? Como é que vocês fazem? É poço? O meu é poço artesiano. Poço artesiano, o seu? Poço artesiano. O seu? Poço artesiano. O meu também é poço. E Com água, subdividido. O poço, ele é subdividido. Água a gente não... A maioria não tem problema com água. Até tem, porque se acaba a energia, Assim, por não causa tem daí não tem, água. Mas Porque assim, há não alguns por casos falta, de né? alguns loteamentos que eles fazem o poço artesiano para que todo é assim, mundo. ó. Então, Exatamente. A maioria é assim, mas nós temos situações que é aquele poço caipira mesmo. Essa é uma preocupação, tanto que o deputado Tercílio colocou a questão da água justamente quando ele viu essa situação. E ele é médico. Quando ele viu essa situação, poço caipira, tem fossa, não, isso daí é uma questão de saúde Claro. pública. Por isso que ele trouxe a questão da água. E tanto que ele teve uma reunião com o presidente da Sanepar, e assim, até para a Sanepar ou a Copel, fica uma situação assim, como que eu vou fazer um investimento se eu não sei quantas pessoas de fato existe ali na região? Porque não tem um número exato, tem número de lotes. Então vamos pegar lá, ó, igual o do Thomas, são 176 lotes, é lote. Então, 176 lotes. Lotes, Não, de mil. De mil. No meu, no caso do mil. São de mil. 186 proprietários. Só que daí nós não estamos contando a família.
Se colocarmos 4 em cada família, quantos dá? Então, igual a Inês, 198 lotes. Nós estamos falando de lotes. O que me chamou a atenção, e até de fazer esse programa, foi exatamente por isso. Porque se forem 30 mil, 40 mil, isso nós estamos falando de Londrina, norte do Paraná. Você multiplicando, que não seja 4, hoje 3,6, 3,7. Imagine a população hoje, como vocês aí, nessa situação. E todas são a mesma situação. Todas as associações, não tem uma que é diferente da outra. Ou é a questão da energia, é a água, estrada, tudo é igual. Tem as fossas, né? No nosso caso... Isso que eu ia perguntar, fossa. No nosso caso, que já é depois de 2020, que nós formamos a associação, lá fala para a gente ter fossa séptica, né? Certo. Aí alguns fizeram a biodigestora, outros a fossa ecológica. Então, aí nós mesmos, os proprietários, se vê que alguém vai fazer a fossa negra, a gente já fala, não pode. Porque antes de qualquer coisa, é lei, né? Fossa negra é proibido por lei. Então, tipo, até quando o vendedor, o loteador fez o contrato, tá lá, que todo mundo tem que ter fossa séptica ou a biodigestora, né? Ou ecológica. A diferença a diferença para não ir no solo, diretamente no solo. Mas né? eu tenho a impressão, não sei hoje, que antigamente 99% era fossa negra. É isso que eu estou falando. Por isso que nós aqui que adquirimos a chácara, a partir lá de 2020, já é dessa forma agora, né? Então a gente já forma a associação, já cuida para não ter a fossa negra. As associações também é para orientar? Sim, mas é uma diferença aí. Os que compraram agora, os novos, o loteador já falava que era uma associação. Estou vendendo uma fração ideal de uma associação. Quem comprou anteriormente não era associação, eu comprava lá e pronto. Igual no caso mesmo, né, Aide? Para montar uma associação, ela teve que conversar com os vizinhos para entrar, daí fez uma associação para entrar no projeto de REURB. Então tem uma diferença aí das associações. Na Fazenda Nata, por exemplo, a gente teve que montar as associações, né, com os lotes próximos, para conseguir entrar com o processo de regularização para diminuir o custo desses projetos. Entendi. Agora, a Fazenda Nata, como é muito grande, o número de lotes subdivididos, menores, é grande ou tem uma boa parte ainda de 20 mil metros? Tem uma boa parte de 20 mil. Esses não tem problema nenhum? Esses não. Esses estão fora. E aí com o Copel, com o Sanepar, com tudo ou não? Não tem Sanepar lá. Sanepar não vai. Não. Lá, por isso que tem a EUDS, né? Que é uma metragem de 3 mil metros. É uma área específica, rural e urbanizada. De desenvolvimento sustentável, né? Entendi. Agora, uma outra coisa que a gente vê, e claro, puxa vida, é um problema seríssimo em Londrina, o número, o volume, a quilometragem de estradas rurais. É um negócio maluco, quase 900 e tantos quilômetros de estradas rurais. E, por exemplo, num caso como esse, ele faz um loteamento, ele faz a estrada, tudo para o loteamento, e ela é cuidada depois ou entrega à prefeitura que se vira? Não, o nosso lá, como tem associação, então a primeira entregou com aqueles pedrisco, né, aquelas pedrinhas. Certo, E depois a gente vai mantendo a estrada dentro do loteamento, né? Mantém, vocês aqui. Isso, dentro do loteamento. Porque a prefeitura ela não pode entrar dentro de propriedade particular do loteamento. Então acaba que loteamento irregular. Irregular. Acaba que ela vai até onde seria o quê? Um tipo de um condomínio como desses que fazem aqui na cidade, só que é bem simples, né? Não é fechada. Sem nada. Sem nada, não é? Basicamente isso. Inês, exato, é isso. Né? Eu peguei meu sítio, minha fazenda, aí fiz um projeto sem aprovação, sem nada, vendi
e aí então vocês se viram aí, é mais ou menos isso. É por isso que no contrato colocava para formar associação, mas a gente inocente não entendia isso, né? Só depois, né? Agora, a situação da Fazenda Nata é diferente, a nossa, porque as estradas são municipais. E aí a gente tem uma dificuldade imensa de obter a manutenção dessas estradas aí. Agora mesmo a gente está numa situação, algumas estradas lá, que são deploráveis. Eu imagino que se ou estradas aí né, de patrimônios dos nossos distritos Exatamente. com problemas, eu fico imaginando isso aí, né? Agora, bom, então, voltando um pouquinho na legislação, nós temos a legislação federal, que tem que bater com a legislação estadual por causa da energia, e que tem que bater com a legislação municipal, seria isso. É exatamente isso. E o duro é isso, o entrosamento dessas... É porque a lei estadual da energia, ela tem a lei, mas ela joga para o município. Por quê? Porque a competência é do município. Então, a lei federal, ela deixou o município verificar como era a melhor forma de fazer a regularização. Então, só aqui em Londrina que eles têm mania de criar leis. E leis que não se adequam a nada. Daí depois tem ali outra PL, outra, e assim sucessivamente, né? Você falou uma coisa aí que é uma realidade, é incrível, né? Aliás, a criatividade dos nossos vereadores para criar leis é um negócio impressionante. E me parece, você falou, e tem uma lei na Câmara, já foi aprovada. A PL 233. E o que é a PL? A PL, ela veio para adequar a lei de 2023 que foi aprovada, questão da metragem, a questão da ambiental para ser laudo ambiental, e daí colocou mais algumas coisas. Por exemplo, a questão de 800 metros. Só vou regularizar o loteamento se tiver 800 metros perto da escola. Vai inviabilizar alguns. E a lei federal não fala. Então, assim, já tem algumas situações, se for aprovada como está, em 2027 estaremos discutindo novamente mais uma PL. Quer dizer que vai complicar um pouquinho mais. Resolve uma situação, Sim. mas aparece outra. Então, assim, particularmente, eu vejo de uma maneira muito simples. Nós temos uma lei federal. Então, assim, vamos fazer basicamente parecido com a lei federal, para que seja a regularização, a maioria se regulariza, porque todo mundo cometeu erro, JB. Foi uma sequência de erros. Não foi só quem comprou. Quem comprou, quem vendeu, quem comercializou, quem fez a escritura pública, quem recolheu o ITBI, quem fez a verbação. Então, se já tem essa situação, tá aí, todo mundo sabe da situação que já existe. Então, vamos fazer a regularização e daqui para frente, nós tem aí a lei da multa, vamos fiscalizar, não vamos deixar mais acontecer. Então, eu acredito que é essa a sequência. Sim, mas vocês mesmos falaram no início, continuam vendendo? Porque... Continua tendo negociação? Não, se você abrir o Facebook, tem comercialização, ó, vendo chácaras, entrada, plantas, parcela, água e energia. Só que não fala que a água é um poço, a energia é precária. Aí o leigo... Energia é o gato. Exatamente. O leigo olha e fala, ó, tem energia e tem água. Então, a parcela cabe no meu bolso. Vai lá e compra. Quando você compra, aí você vai começar a ter os problemas. Que você ia falar? E a única coisa que nós queremos é regularizar. E eu, por exemplo, estou nessa busca desde 2018, 2017, que eu participei de um colóquio, né, que teve aqui teve na OAB, que trouxe a 13465, quando eu conheci a 13465, que é a lei federal, que eu vi a possibilidade de regularizar, mas que dependia do município. Aí a luta foi ir atrás dos vereadores, do prefeito, para que regulamentasse essa lei no município. Então é uma luta antiga, uma coisa que vem há muito tempo. E só o que nós queremos é
é regularizar. A gente não quer, não estamos questionando de quem é a culpa, porque hoje já não adianta mais. Nós queremos a nossa propriedade. A gente está acompanhando isso desde algum tempo, em razão até da Rosângela utilizar a própria Paiquerê para divulgação. Mas a impressão que se tem é o seguinte: até agora, quer dizer, na administração vê, isso aí vamos deixar como está para ver como é que fica, que é um negócio, dá muita dor de cabeça. Sim. E não vamos chegar a lugar nenhum. Não é a impressão que a gente tem? Mas... Apesar, de a gente saber, o Gilmar, desde a administração passada, procurando resolver, mas tem muita dificuldade, né? Sim, a dificuldade existe. Mas, JB, se você olhar por questão de receita, o município está perdendo. Claro. Por quê? Porque as pessoas que moram lá, eles utilizam a escola, utilizam o posto de saúde, utilizam a estrada. Então, assim, se você regularizar, você não vai ter o IPTU. Então, assim, o município ele está perdendo, mas não é difícil regularizar. Por quê? Porque a situação já está aí. Então, é falta de interesse público de fato mesmo, tentar querer, vamos resolver? E a partir de agora vamos fazer isso? Eu acredito que é isso. E nós, como proprietário, quer estar regular. Né? Então, claro, a gente está procurando isso. Claro. Ninguém quer estar irregular, né? Não, e outra coisa, as associações não estão questionando o município. A lei federal não fala em taxas. O município ele cobra a taxa para fazer a viabilidade como se fosse de um loteamento. Então, assim, a REURB, a regularização, ela não está diferente de um loteamento. Ela está igual a um loteamento. A única coisa, de fato, que acontece é que a REURB já existe ali o loteamento. Agora, um loteamento novo, não. Eu vou entrar, vou pagar as mesmas custas, só que, porém, eu vou fazer a venda, a comercialização depois. A REURB já aconteceu isso. Então, assim, é falta de união mesmo e interesse público. Entendi. E isso não é só de Londrina, não, que eu estou falando. É geral. Isso daí é o Brasil inteiro. Mas, na regularização, foi uma coisa boa que aconteceu. A união. Nós, como chacreiro, a gente pede muita atenção e pressa, né? Principalmente porque ninguém quer ficar irregular, mas também está muito demorado o processo, entendeu? E cada vez mais a gente vai ficando... Vai dando até crise de ansiedade, porque... Imagino, meu Deus. Complicado um pouquinho. Você tem uma propriedade, você, e sabe que a propriedade que não é regular, que tem problemas, meu Deus do céu, é uma preocupação, não é? Em dezembro de 2023 foi aprovada a primeira lei para regularização. Nós estamos em 2026, ninguém pegou nenhum título ainda. Nós estamos agora na outra PL. Já estamos atrás de outra. E esses projetos, na verdade, começou na Câmara em 2019, que eu lembro que eu fui conversar com uma vereadora e que eu fui colocar a situação, né, que a gente estava sem energia, que eu nem sabia que aquilo era irregular. Aí ela falou, e eu nem conhecia a ideia, não conhecia nada, não sabia nada de fazenda nata, minha mãe não sabia nada. Aí ela falou assim, tem um pessoal que está correndo atrás disso aí. Só que o projeto, ele está parado na Câmara. Me parece que vai tirar da gaveta. Aí foi quando, em 2022, né, que começou novamente, né? Não, início de 2023. Início de 2023, depois que eu, maio de 2023. Foi em 2023 que começou a falar novamente da regularização. E aí teve esses projetos que foram aprovados em dezembro de 2023, que era o da REURB e da expansão urbana e da fiscalização, né, que é das multas. E o projeto só saiu mesmo da gaveta porque o prefeito mandou um outro projeto de lei que notificava, multava, embargava, né, as propriedades que estivessem irregular. Aí nós fomos para cima dos vereadores e de todo mundo. Como assim? Então você vai ter uma lei que vai fiscalizar, multar, né, e notificar, multar. Então a gente quer também o nosso projeto de lei para regularizar. Nós temos que ter a chance de regularizar. Aí que foi que nós nos unimos e saiu
a gente montou o Regularize Já, né? Que foi um movimento que culminou com tudo isso aí. É o que eu disse, eu cumprimento vocês por isso. Eu acho que isso é fundamental. E aí, para tentar, mas mesmo assim tá muito demorado, né? Agora, uma coisa interessante que você, o Inês falou, e você também, Tiago, compraram, foi na época da pandemia. Sim. E diz que esse foi um período de larga venda lá, cidadão, vou sair da cidade, vou mais... Isso, porque daí aconteceu, porque teve vários loteamentos que foi Guaravera, Paiquerê, Irerê, Selva, para todos esses distritos aí você vê a faixa de lotes vendendo. Nesse período. Nesse período. Porque ficava fechado num apartamento, né? Entendi. E daí você não saía fazer nada, não tinha o que fazer. E mesmo aí ia não pra morando, né? No mato. Mesmo E não daí morando, também, né? assim, eu mesmo estava assim, próxima a aposentar. Então eu queria ter um lugarzinho para eu plantar minhas verduras, né? Plantar mandioca, banana, fruta, legumes, né? Para ter a própria alimentação ali, colher dali, ter uma ocupação. E fora, né, que todo mundo achou que ia morrer, né? Bom, então. desespero. Então, vou morrer mesmo, vou Verdade, comprar, vou pro mato Vai lá. e pronto. Uma outra coisa, isso num futuro, quando tiver tudo regularizado, isso vai poder daqui a pouco, sei lá, alguns desses loteamentos se transformarem em bairros da cidade? Mas a maioria que está sendo regularizado vai ser um bairro. Imagine só o dela. São aí quase 200 Era 196, mas alguns juntaram, né? Porque é 1.000 e 1.000. Aí agora com a regularização eles juntaram. Então ficou acho que 186, parece. Então, mas é um bairro. Claro. Mas eu acho... A região que eu tenho lá, que eu sou presidente, tipo, só o nosso é 175, mas a gente tá no meio de dois... E dá em torno dos 380. Mas isso muito. Não seria um dos óbices aí da prefeitura de regularizar? Imagine, aí a prefeitura vai ter mais esses bairros, vai ter que cuidar. Mas não tem como fazer mais nada, já existe. São bairros lá, ó, exatamente, o Nogueira e o Baianos estão lá já faz 15, 20 anos. E o dele tá novo agora no meio. Então, assim, já existe o bairro ali. Então, não tem o que fazer. Claro, o que não sai é a prefeitura não aproveitando e não recebendo IPTU. A prefeitura que está perdendo. Pois é. Porque já está ali, tem, 300 famílias. Quantas crianças tem ali que vai para a escola? Quantos ali precisa do posto de saúde? Vamos colocar aí 300, vamos multiplicar aí por 3, 4 de cada família, já são 1.000 moradores naquela região, naquele ponto. Nós estamos já para encerrar, mas para terminar, vocês têm esperança que isso resolva num prazo razoável? Um prazo razoável aí, eu acredito que ainda vai ser um caminho bem longo, principalmente para a federação. Por quê? Porque a federação ela é a união dos presidentes. Ela esquece a REURB. Cada um ali contratou o seu profissional, está aí fazendo a regularização para ter o título de propriedade. A federação é a união dos presidentes do chacareiro para quê? Questão de estrada, melhoria, para trocar experiência. Tem o projeto lá da fossa ecológica, da Embrapa. Então, com a federação, eu acredito que, além de ter o título, que já está em andamento dentro do município, esses bairros vai se tornar uns bairros mais sustentáveis. Por quê? Porque tem muitas pessoas que não entendem ainda que a fossa negra é crime ambiental. Então, eles precisam ter esse entendimento por questão ambiental também. Então, assim, a federação ela tem essa preocupação, principalmente na questão ambiental, que sempre nós conversamos. Tá certo. Particularmente animada, Ide? Eu tô. Nossa, de onde eu venho nessa busca, aonde eu estou, eu sou muito satisfeita e muito grata, porque eu tenho certeza que nós vamos atingir o nosso objetivo. Bom, a Ide? Eu tenho... Inês. Inês, desculpa, Ide. Eu também tenho bastante esperança e, assim, a luta é grande e, assim, o medo também de perder a propriedade e a busca aí constante, né, para melhorias, e eu vou lutar até o fim. Tá certo. Tiago? A gente está animado,
com a federação agora, eu acho que vai ser um longo caminho, mas vai ser de muita parceria. Então tá bom. E diminuiu o nervosismo? Um pouquinho. Então tá bom, Tiago, muito obrigado, viu? Eu que pela agradeço. presença, valeu, muito Obrigadão. obrigado. Muito obrigado, Inês, pela presença aqui, foi muito bom tê-la aqui, tá? E sucesso. Obrigada. E vamos lá, e depende da gente, disponha da gente, que a gente precisar para ajudar. Aide, muito obrigado pela presença, foi muito bom tê-la aqui. Eu que agradeço. É uma satisfação. Tá certo. E o Rosângela, que bom. Eu acho que a gente estava já não é algum tempo. Eu queria fazer esse programa exatamente para isso, para mostrar a situação, como está e o futuro aí, quem sabe dar uma cutucada, não é? Nos nossos governantes aí, não é? Não, mas nós temos muito apoio. A federação ela tem muito apoios de parceria aí, ó, o deputado Tercílio. Hoje mesmo entrou outro deputado em contato. Na região dele também está tendo a mesma situação. Então, assim, a união dos municípios, dos chacareiros, dos presidentes, que não são só Londrina, né? Hoje nós já estamos aí, estava com 12 municípios, já entrou mais 2. Então, estamos com 14 municípios, fora Londrina. Então, eu acredito que a federação ela veio para dar o apoio e as pessoas que querem ainda se filiar, tá? Tem a diretoria, aqueles que querem marcar uma reunião com a federação, a diretoria nossa é completa, tanto com a diretoria executiva, tem aí a assessoria de imprensa, aí ó, o Moacir, que é jornalista, e ele está nos acompanhando, porque a federação tem isso. A federação, qualquer coisa, nós vamos dar uma entrevista, passa pela assessoria, jornalística, né, de imprensa, e se for falar alguma coisa, passa pela assessoria jurídica. Perfeito. Então, a federação, ela está aí de portas abertas para todos. Valeu, valeu. Muito obrigado. Olha, muito bom o programa. Bom, a gente repete sempre esse programa na Paiquerê 91,7 às 18 horas. Mas hoje, 18 horas, estaremos aí no final da transmissão do jogo do Londrina lá em Ponta Grossa. E claro que depois também da transmissão ainda, comentários, entrevistas, a reprise deve acontecer ali por volta de 19 horas e 15, 19 horas e 20 minutos. E antes até da transmissão também do jogo na sequência do Campeonato Paulista. De maneira que repetiremos, sim, nesse horário, o programa de hoje. E no YouTube, o programa à disposição, com som e imagem para você a qualquer momento. Muito obrigado pela sua participação, obrigado ao pessoal aqui do estúdio do Marcão Careco, João Cortez, o Rafael Guedes, o Luciano Magalhães na técnica e a você. Agora vem aí o nosso bate-bola e a gente volta segunda-feira, se Deus quiser, no Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade. Um abraço.